A leitura da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Pregação de Paulo apóstolo na cidade de Corinto. Depois disto, isto trata-se da experiência do apóstolo Paulo pregando na cidade de Atenas, onde ele teria tido, acredito, decepção diante da indiferença dos atenienses à sua mensagem. Partiu de Atenas e chegou a Corinto, e encontrando o judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício com eles morava, e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opusessem e preferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito, justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. Queira Deus instruir-nos com o conteúdo da palavra divina. Amém. Feira passada era o culto de oração da igreja, uma das horas mais preciosas na vida da igreja e na experiência pastoral deste que é hoje o pastor interino da igreja. E dizia o pastor de que um dos seus empenhos constantes, que vem perseguindo há 50 anos, não por uma tendência pessoal, mas por força de um princípio espiritual, é de fazer dos nossos encontros em busca de Deus, na casa do Senhor, experiências de culto. Não reuniões agradáveis apenas, não programas de números atraentes, não apresentações artísticas inspiradoras. Isto pode ocorrer, mas o objetivo, o ideal de culto. Um dos aspectos, talvez, um tanto omitidos,
em nossas programações evangélicas no Brasil, em nossas igrejas. Pensa-se, por vezes, que pelo fato dos templos se encherem e haver alegria, e haver o que se chama de animação ou entusiasmo, que as finalidades desses encontros estão plenamente atingidas, especialmente em havendo conversões. Não estão plenamente atingidas. A Igreja de Jesus Cristo é uma instituição de culto, e nisso ela se distingue de outras instituições existentes. E note-se que na medida em que uma igreja se deixe envolver, se deixar dominar por outros interesses, outras atividades, outras qualidades, ela perde nessa qualidade que lhe deve ser essencial, de ser uma instituição de culto. Muitos membros da igreja têm percebido esse empenho do pastor. Nem sempre é entendido. Alguns consideram isso uma tendência pessoal de disciplina. Não. O pastor não é mestre disciplinar escolar. É verdade, meus irmãos, que o nosso culto a Deus inclui, por necessidade, autodisciplina e disciplina coletiva. Mas quando não há culto, então, meus irmãos, há aspectos que bem poderiam ser realizados em outros lugares e em outros horários. Um conjunto como este pode também cultivar música erudita, não necessariamente para uso na igreja, em audições, em concertos. Por igual, os coros das igrejas. Por igual, as organizações de arte de outra categoria. Mas quando na igreja, o primordial é culto. Culto ao nosso Deus. Há 3 palavras em um Novo Testamento usadas com referência ao culto. E preferimos hoje ler o texto em uma outra versão que não habitualmente usada aqui no púlpito, porque a tradução é mais perfeita e mais exata do que no texto que tendes em mão, a maioria de vós, e que o púlpito frequentemente utiliza aqui. Quando testemunhas insuspeitas e até hostis ao apóstolo Paulo dão um testemunho muito valioso. Levaram-no perante as autoridades, denunciaram-no, não por motivos de perturbação da ordem ou violação da lei romana, mas porque ele persuadia os homens a prestarem culto a Deus, não de acordo com as leis vigentes do então judaísmo. Essa era a acusação. Muito válida e muito identificadora do que era o ministério do apóstolo Paulo na exaltação de Jesus Cristo e a maneira por que ele realizava o seu ministério apostólico e até missionário. Meus irmãos, evangelização, afinal, não consiste em conseguir que número pequeno, número grande de pessoas levantem a mão e se deem por decididas. Essencialmente, consiste em levar os corações
a um ambiente e a uma prática de culto a Deus. Não sei, meus irmãos, se nós estamos preparados para este assunto. Graças ao Senhor, que temos tido momentos e horas de extraordinária significação neste santuário, porque de culto a Deus. Culto que envolve e inclui tantas coisas. Recentemente esteve nesta cidade, aliás, algo que foi noticiado por um periódico batista, uma senhora francesa que visitou igrejas evangélicas no Brasil, e especialmente batistas, e depois deu voz à sua impressão de que viu aqui muitas reuniões, tendência de muitas reuniões, mas reduzido número de encontros para culto. Mesmo, dizia ela, nos santuários. Nos santuários. O nosso equipamento no santuário visa o culto. O novo órgão do centenário. Agora o piano do centenário. Para o culto de Deus. E que não tem outra utilização, o que inicia uma dessecração. E os demais instrumentos na casa do Senhor. Porque hoje muita coisa passa pelo nome de música e que música não é. Por vezes alguém bate ritmo, cantarolando ou não, e pensa que está fazendo música. Há muito ritmo que música não é. Poucas coisas contêm tanto ritmo, e ritmo contagiante, como um eficiente e disciplinado desfile militar. Mas aquele ritmo não é música. Às vezes a música acompanhando a banda marcial. Não se confunda música e ritmo. São coisas diferentes. Nós ouvimos há pouco aquela melodia, originalmente melodia na corda de sol, composição, grande compositor João Sebastião Bach, tido por alguns como o maior músico de todos os tempos, composição para a glória de Deus. Ele escrevia em latim nas suas composições: a Deus a glória. Endereçava assim as suas composições para o céu, para a glorificação de Deus. E como sentimos nessa música o desejo de nos curvarmos diante do Senhor e louvarmos o seu santo nome. Então, meus irmãos, nós havemos de pensar certamente no culto de louvor a Deus, que não é o louvor por inteiro, é uma parte do louvor. Nós prestamos culto a Deus, exaltando o seu nome, louvando e bendizendo a sua magnificência divinal e transcendente. Nós louvamos a Deus pela sua benignidade, pelas bênçãos. O louvor, meus irmãos, que traz no seu bojo o reconhecimento de quem Ele é e do que Ele faz por nós, que tem até mesmo o nascedouro na gratidão de almas beneficiadas pela bondade, pela misericórdia, pela grandeza de Deus que se manifestam aos seus filhos aqui. O louvor leva a música, especialmente, se bem que a música é de outra espécie, mas o louvor também. Houve um grande pregador e missionário aqui no Brasil,
que era destituído de qualidades musicais. Ele simplesmente não podia cantar. Se mandasse dizer si, ele dizia um si. Agora o dó, ele não sabia se subia ou descia. Não podia conjugar as notas. Não podia repetir uma melodia. Mas felizmente ele era casado com uma senhora que tinha uma belíssima voz. Cantava hinos como poucas pessoas sabem cantar. Ambos já estão na glória do Senhor. Mas ele é um homem que sabia dirigir o culto a Deus. E a sua vida foi uma vida de culto, porque de dedicação. Meus irmãos, o culto a Deus é dedicação. É um exercício de colocarmos-nos diante de Deus e nas mãos de Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Dizia o profeta doutora, é a dedicação, é a entrega, é a colocação daquilo que nós somos e de que melhor possuímos para a glorificação do nome de Deus. Nós damos graças por estes atos de culto que nascem de vidas dedicadas, colocadas nas mãos de Deus. Não pode haver, meus irmãos, culto em uma vida absorvida em si mesma, em uma vida egoística, em uma vida sem mordomia. É uma vida cristã que só se processa na primeira pessoa do singular do verbo da existência. Diz o hino que nós cantamos, não sou meu, mas sou de Cristo. É um hino de adoração, porque de dedicação ao nosso Deus. Culto, meus irmãos, ainda significa e implica em reverência. Na quarta-feira passada, o pastor mencionou este aspecto do nosso culto e de como as nossas atitudes, o posicionamento físico, corporal, revelam reverência. O culto com quem se acomoda desleixadamente no banco, os braços espalhados para todos os lados e os pés não sei aonde. Não, meus irmãos. E cochichando, e falando, e cogitando de outras coisas, prejudicando até as orações, as meditações solenes de quem está nas proximidades. Há momentos muito solenes aqui, especialmente domingo à noite. Minutos que precedem o culto, em que pessoas chegam com alguma antecedência para meditarem, para oração, procuram lugares em que é favorecido este culto a Deus e praticam-no. Às vezes são prejudicados. Pessoas que não chegam com a mesma intenção, se põem a conversar aqui e acolá, cochicho de toda espécie. Reverência na casa de Deus, para o culto a Deus. Certamente, meus irmãos, onde não há reverência, não há consciência de comunicação com Deus. Vamos dar um exemplo, talvez um tanto materializado, mas muito real. Se o Senhor Jesus Cristo aqui comparecesse em pessoa, neste santuário ou em outro, onde a igreja estivesse reunida, tenho certeza, meus irmãos, que as nossas atitudes físicas, o nosso posicionamento físico seria muito diferente do que costuma ser. Os irmãos já viram alguém levantar-se do lugar para ir cochichar com o outro? A que horas vai sair para o almoço? Olha, amanhã vou tomar um cafezinho lá em casa com o irmão. Essas coisas desse tipo nada tem a ver com o culto. Digo que são casos raros em nossa igreja.
mas são casos indicativos de falta de reverência, de compenetração de que estamos diante da majestade do nosso Deus, o Deus excelso, o Deus eterno, o Deus da redenção, o Deus que fez os céus e a terra, diante de quem o nosso impulso é de prostrarmos-nos com o rosto em terra para adorá-lo. O culto do serviço. A versão que tendes em mão, provavelmente, tem este dizer: este homem persuade, este pregador, Paulo, persuade os homens ao serviço de Deus. Tradução um pouco inexata, mas que reflete o significado melhor de uma outra palavra utilizada para culto. Culto é serviço, meus irmãos. E que culto agradável a Deus, que culto imitativo de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivia em plena comunhão com o Pai, que fazia tudo o que o Pai lhe deu para fazer e dizia todas as coisas que o Pai lhe deu para dizer. Mas ele veio não para ser servido, mas para servir. E ele serviu a todos. Ele foi o servo de todos. A sua vida foi um culto a Deus de serviço, em subordinação à vontade divina. Meus irmãos, há uma diferença entre serviço cristão e ativismo cristão. Há pessoas que estão sempre envolvidas em alguma coisa por força de temperamento. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa e fazem, às vezes, muita coisa ao mesmo tempo, confundem as coisas, mas estão sempre agitadas, sempre motivadas, não param nunca. E nem sempre isto é consagração, e nem sempre isto é serviço. Serviço, meus irmãos, envolve a direção de Deus. Envolve o ditame divino em nossa consciência, em nosso interior, movendo-nos para determinada obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E que crente não reconhece extasiado o que significa a vocação missionária para o serviço, e não vê no autêntico missionário uma vida de culto a Deus, onde ele não tem vontade própria, onde ele não tem escolha do que vai fazer, mas diz como o apóstolo Paulo: o Espírito de Deus me constrange, o amor de Deus me constrange. Ele não seguia para onde ele desejava, não traçava com antecedência o roteiro de suas viagens missionárias de acordo com a sua preferência ou atrativo turístico. Não. Ele aguardava o ditame de Deus, a direção divina. E então empenhava-se, e então servia, e então trabalhava. Era uma vida de culto a Deus no serviço. Meus irmãos, este assunto que tanto empolga, porque é da essência de nossa fé e da religião cristã, que permeia as folhas do livro sagrado, do início até a página derradeira. O culto a Deus nos levaria muito longe. E então, nós findamos aqui, rogando a Deus que pelo Espírito Santo faça de nossa igreja e de cada um de nós instrumentos de culto ao nosso Deus, em todos os aspectos, em todas as perspectivas do culto devido ao Deus de nossa salvação,
Amém.